Olá, eu sou Fabiano Santos e vou trabalhar com vocês mais uma aula sobre currículo e educação. Na aula de hoje, vamos discutir sobre o módulo 4, Políticas Curriculares. A unidade de hoje é a unidade 1, a Base Nacional Comum Curricular e a Organização Curricular. Fazendo uma retomada do último módulo. No último módulo, a gente discutiu sobre as teorias do currículo. Falamos da importância de pensar o currículo desde uma concepção teórica que sustenta esta prática. Falamos também que nós, professores, professoras, precisamos ter claro qual é a concepção teórica que nos orienta na prática pedagógica. Esta concepção teórica não pode estar desvinculada da prática pedagógica realizada no currículo. Vimos que há uma diferença entre as teorias curriculares críticas e pós-críticas. Essas diferenças estão guardadas na proporção entre o que se compreende sobre modernidade e pós-modernidade, também já trabalhados nos encontros anteriores, a diferença da modernidade e da pós-modernidade. A partir deste módulo, a ideia que nós pensamos para trabalhar com vocês é refletir, afinal de contas, tudo isso que nós trabalhamos desde o módulo 1, que discutiu as concepções de escola, de sociedade, próprio currículo, até as teorias curriculares, como isso se manifesta na nossa realidade educacional contemporânea, especificamente na nossa realidade brasileira. Então, é muito importante que vocês consigam estabelecer vínculos, estabelecer relações entre essas questões discutidas do ponto de vista teórico e a sua aplicabilidade, sem com isso dar a entender que é possível existir diferenças, distanciamentos entre teoria e prática. Não estou dizendo isso. Inclusive, já fiz críticas aqui sobre a compreensão de pensar a existência de teoria desvinculada da prática. O que eu estou falando aqui é a necessidade de exemplificar como toda esta teoria, tudo isso que a gente viu, se manifesta na realidade. Né? Se a gente pensar naquele encontro que nós falamos sobre as formas de pensar, manifestar e produzir o currículo, a gente poderia dizer que é um momento de ver como este currículo ele é prescrito, ele é organizado, ele é difundido para a sociedade. Tá? Gostaria de iniciar contando para vocês, então, um pouco da história da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que foi produzido a partir de 2017, né? Ele entrou em discussão, mas ele não é deste período. A discussão sobre uma base não é deste momento. A discussão sobre base nacional comum curricular remonta aos anos 80, no processo de redemocratização da educação no Brasil, pós-período de ditadura militar. Né? A gente, então, está vivendo, vai discutir aqui um documento que expressa interesses dos mais diversos e antagônicos. Então, desde dos movimentos sociais mais críticos, que pensaram a educação naquele momento de redemocratização, até movimentos menos críticos, mais gerenciais, que pensam a escola como uma empresa e que entendem o conteúdo, o currículo, como
a, a colocação em prática dessa empresa. Tá? Se a gente pensar do ponto de vista histórico e de legislação, a Base Nacional Comum Curricular já está presente na LDB de 1996. Porque lá na BNCC, nas diretrizes, na LDB, a LDB fala que a educação deve ser construída sob uma base comum curricular. Os movimentos críticos dos anos 80 da educação defendiam, como eu vou mostrar daqui a pouco, também a construção de uma base nacional comum curricular, com outros pressupostos teóricos, isso tudo que a gente está discutindo desde das duas últimos encontros, né? Com pressupostos teóricos diferentes, mas também defendem. A Base Nacional Comum Curricular, essa que foi construída, foi produzida a partir de 2017, ela, posso dizer a vocês que o resultado da construção dela não expressa este movimento. Porque o conteúdo presente nela é o conteúdo defendido por apenas uma parcela dessas pessoas que se envolveram. Eu estou aqui me referindo à parcela da população que hegemonicamente domina a sociedade. O movimento Todos pela Base, que é um movimento produzido, construído para dar voz à base, né? Essa ideia de base como uma produção histórica, cultural e política, ela é muito anterior e é sobre isso que a gente também vai discutir aqui. Vamos retomar alguns conceitos importantes sobre o currículo, né? Lembrando que a Base Nacional Comum Curricular, o próprio nome diz, é a prescrição de um currículo. Por trás dela há a prescrição de um currículo. O currículo de uma escola é ela em seu pleno funcionamento, vai dizer a autora do texto de nosso encontro, né? Mobilizando recursos materiais e humanos na direção do objetivo, que é a razão de ser da sua existência, a educação. A escola é a própria, o currículo é a própria escola na medida em que ele representa as intencionalidades, ele materializa as intencionalidades que estão colocadas na educação. A gente já viu isso. O currículo, então, deveria responder ao questionamento: o que se deve fazer para atingir determinado objetivo? Não é? Muito bem. Será que a Base Nacional Comum Curricular responde a essas perguntas? Sobre isso que vamos falar também. O currículo diz respeito, então, aos conteúdos da educação e à distribuição no tempo e espaço que lhes são destinados. Nenhuma novidade, só estou aqui retomando algumas discussões que já fizemos no passado. O currículo, então, ele é um conjunto de atividades nucleares, como o Saviani já falou e a gente discutiu aqui, desenvolvidas pela escola. Para existir escola, não basta a existência do saber sistematizado, é preciso viabilizar as condições para a sua transmissão e assimilação. Lembra que, se eu não me falha a memória, na segunda aula, nós discutimos sobre os objetivos da educação, e um deles, não, foi no primeiro encontro, e um dos objetivos da educação era a transmissão de alguns conhecimentos, mas não somente os conhecimentos propriamente dito, mas as formas como garantir esses conhecimentos. Isso daria conta do objeto da educação. Aqui, então, estamos retomando, e a autora retoma essas questões para daí adentrar a Base Nacional Comum Curricular. Isso implica, então, em dosá-lo, sequenciá-lo, de modo que o estudante, a criança, passe gradativamente do seu domínio para o domínio. Eu costumo sempre dizer nas minhas aulas que o maior desafio do professor, dois dos maiores desafios do professor é a avaliação,
que não é o nosso objeto hoje. E o segundo é a sequenciação dos conhecimentos. A gente não tem o costume de pensar sobre isso. Ou seja, como eu vou organizar os conteúdos de um bimestre na disciplina de língua portuguesa? O que vem primeiro? O que vem por segundo? O que vem por terceiro? Quais são os princípios que eu utilizo, a lógica, as estratégias para definir essa sequência? Por que eu digo que nós temos dificuldade em fazer isso? Porque nós não somos levados a refletir sobre esse assunto. Na maioria das vezes, nesta cultura do livro didático como uma única ferramenta de trabalhar, né? E, infelizmente, a BNCC apresenta este problema também, que é a prescrição de conteúdos. Quando a gente tem esses documentos prescrevendo para nós o que trabalhar, a gente não se pergunta sobre como organizar isso, porque já vem pronto, mastigado, organizado para nós. A gente precisa parar de usar essas estratégias e começar a refletir sobre tudo isso. É fundamental que nós, professores, nós, professoras, conheçamos a disciplina que trabalhamos, os conteúdos disciplinares com os quais trabalhamos. Né? O professor Libânio tem uma reflexão que eu gosto muito. Ele diz assim: os cursos de formação de professores em pedagogia, eles dão muito mais ênfase aos aspectos metodológicos e didáticos e menos aos aspectos dos conteúdos, a formação dos conteúdos. O que ele está dizendo com isso? A gente dá menos importância em termos de espaço no currículo para discussões com história, geografia. A maioria dos currículos tem, no máximo, 2 semestres de cada um desses conteúdos. E aí vem a dificuldade que nós temos para organizar e sequenciar esse currículo, porque a gente não domina muito a fundo esses conteúdos. E aí a gente não sabe fazer a dosagem que é esperada aqui. Mas que relação e que importância isso tem, gente? Tem, porque quando eu me deparo com um documento prescrevendo determinados conteúdos que devem ser trabalhados em sala de aula, e eu vejo aquilo como uma norma impossível de ser alterada, eu perco o sentido de autonomia que deve orientar o meu trabalho. Se tem uma das coisas mais lindas e mais belas que envolve a educação, na minha opinião, é a autonomia que nós, professores e nós, professoras, temos em sala de aula. Criticadas nos tempos de perseguição do docente nos dias de hoje, dessa polarização que nós vivemos, nessa construção de escolas sem partido e aí por diante, sim, polarizado, mas é fundamental que a gente tenha clareza sobre esses aspectos. Tá? Eu lembro que discuti com vocês em, em uma das aulas, e gostaria de lembrá-los também, sobre o teto. Vocês devem lembrar que eu falei sobre o teto. A sociedade seria o teto em que todas as coisas que acontecem na escola, inclusive o currículo, acontecem. Nas sociedades primitivas, então vamos pensar um pouco nessa sociedade, o que é essa sociedade que nós estamos falando, a educação coincidia com as atividades de trabalho. Educação se associava com a formação para o trabalho. Não havia uma instituição própria para a educação. E também não era uma educação conteudista como nós temos nos dias de hoje. Era a transmissão das melhores formas para colher alguma coisa, para armazenar outra e assim por diante. Portanto, trabalhos manuais que eram realizados naquela sociedade primitiva. Já nas sociedades antigas e medievais,
com a apropriação da propriedade privada, as classes vão surgindo. E surge uma classe que é a classe que vive do trabalho do outro. A educação passa a ser oferecida, primeiramente, para quem pode pagar. Essa educação mais escolarizada, propedêutica, só para quem pode pagar. Tá? Com a institucionalização da escola via sociedade burguesa, esta sociedade prioriza uma outra forma de educação. Não mais somente para quem pode pagar essa educação escolar, mas para toda a sociedade. E os interesses, eu já disse aqui, os interesses são para formar o trabalhador que vai atuar lá no mundo do trabalho posteriormente. Quais são os saberes e como se dá a organização do currículo em torno desses contextos mais gerais que eu apresentei? Os conhecimentos, segundo a autora, são tomados em si mesmos, são objetos das ciências humanas. Para a educação escolar, o que interessa é a assimilação desses conhecimentos. Essa assimilação garante a formação do ser social, que não é dada como natural por ele, como já vimos. Tudo bem? Então, é um processo de assimilação desses conhecimentos que vai construindo o ser social. Por que é importante pensar isso? Porque com a BNCC nós vamos refletir se esses conhecimentos são os mais apropriados para garantir a formação do ser social. Tá? O Saviani diz o seguinte num texto dele. Se os conhecimentos produzidos socialmente no que se refere à educação não interessam por si mesmos, e se o conjunto dos saberes mobilizados pelo educador articulam-se em função do objetivo propriamente pedagógico que se liga ao desenvolvimento do educando, e não são os saberes, enquanto tais, que determinam a construção dos currículos escolares, ao contrário disso, são os objetivos educativos que determinam a seleção dos saberes que deverão compor a organização do currículo. Aqui o Saviani chama atenção para a autonomia do professor. Chama a atenção para que o professor reconheça o seu papel fundamental, diretivo, do ponto de vista mais positivo dessa diretividade, não do ponto de vista de autoritarismo, nada disso, mas no sentido de uma diretividade, como o Vygotsky falava, do mais experiente, auxiliando o menos experiente. O professor tem que ter consciência deste papel que ele tem, certo? Para oferecer aos estudantes os conhecimentos mais adequados para ele. E ele só tem consciência disso na medida em que ele estabelece relações entre a sua prática e os objetivos que ele estabelece para esta prática. Lembra? Qualquer caminho serve para quem não sabe para onde vai. A mesma coisa serve para esta máxima aqui do Saviani. Qualquer base, qualquer BNCC serve se nós não tivermos claro que base nós queremos, que conteúdos nós queremos que constitua esta base. Tá? É o problema da educação com a respectiva organização curricular que determina a escolha dos saberes que vão entrar na composição dos currículos formativos. Tá? É o problema da educação com a respectiva organização curricular que determina a escolha dos saberes que vão ser trabalhados, segundo o Saviani. Muito bem. Agora que nós vamos entrar na Base Nacional Comum Curricular, eu gostaria de retomar aquilo que eu já disse no início. A ideia de base não é uma ideia atual, remonta aos anos 70, 80, né, quando os educadores passavam por uma reestruturação do que compreendemos de escola, de educação. Eu vou dizer mais aos anos 80, com a redemocratização do país. Naquele momento, a ideia de base se construía mais por sua negação do que por sua afirmação. O que o Saviani está falando com isso? Ele está dizendo assim, olha,
naquele momento, quando os teóricos defendiam que era prejudicial ter uma base, toda essa discussão girava em torno sobre esta negação e não sobre a afirmação de uma possibilidade de pensar na base em outros aspectos. Então, é a negação. Só fala de base para negá-la. Tudo bem? Mas, felizmente, essa ideia vai se desconstruindo e uma nova visão de base vai se construindo, e nesta visão de base que vai se construindo, não é mais pela negação, mas sim pela afirmação do que deve ser ou do que deveria ser uma base. A legislação, especificamente a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, vai defender a ideia de um currículo que deve ser estruturado por meio de uma base nacional comum. Isso parece ter sido resolvido com a criação e construção de diretrizes curriculares nacionais. A gente teve, depois da LDB, uma série de leis de diretrizes e bases de diretrizes orientando, como o próprio nome diz, orientando a organização curricular nacional, estadual, municipal e assim por diante. Então, veja, aqui nós estamos defendendo uma educação que uma base nacional, uma educação organizada sobre uma perspectiva mais ampla, não tão específica. E a LDB nos ajuda a pensar dessa maneira. Tá? A Base Nacional Comum Curricular foi construída, como eu falei, em 2017 como lei. Demorou, se eu não me engano, 2 ou 3 anos para ser finalizada. E foi produzida sob uma falsa participação popular. Por que foi produzida sob uma falsa participação popular? Porque, como nós vamos ver no próximo encontro, os currículos municipais e estaduais de educação são um arremedo da base curricular. E, mais do que isso, as milhões de participações que o governo apresentou como resultado da construção da base não garante efetivamente que essas participações tenham sido ouvidas, incorporadas no documento. Quem garante que isso foi incorporado? Eu e autores como o próprio Saviani defendem a tese de que esta construção pela participação popular tem, na verdade, uma relação de construir um consenso sobre a base. E qual é este consenso? Eu participei da construção desse documento. Se eu participei da construção desse documento, eu não posso ser contrário a ele. Não é? Percebam que aí está o pulo do gato, como diz o ditado popular. Quando você coloca a participação das pessoas na construção de alguma coisa, fica muito mais difícil que essas pessoas façam críticas. Dito isso, e aí colocado também o movimento empresarial, lembra que eu falei o movimento pela base, vários empresários preocupados com a base, e preocupados com a base porque é por meio da base que esses empresários garantiriam e garantem ainda hoje conteúdos que interessam a eles, na formação de uma escola instrumental, não uma escola transformadora. Tá? O Saviani coloca a seguinte pergunta, depois que ele faz a apresentação desse contexto histórico, da produção dessa base, ele faz a seguinte pergunta. Afinal de contas, se já existe uma base nacional que a LDB aponta, não é? Organizada em torno de diretrizes que já estão vigentes,
Qual é o sentido de ter tanto empenho na produção de uma outra base? Já pararam para pensar nisso? Olha, se a gente já tinha as diretrizes curriculares de formação de professores, a gente tem as diretrizes, cada estado e município tem as suas diretrizes. E ali nessas diretrizes, tinha, né? Ali nessas diretrizes havia indicação de concepções, de currículo, de conteúdo, tudo estava colocado ali. Por que então esta sanha tão grande para produzir um novo currículo? É porque, e aí talvez vocês fiquem surpresos e ninguém diz isso de forma muito explícita nos documentos que produzem em termos de política educacional, é porque o Brasil, assim como tantos outros países no mundo, são pressionados cotidianamente para homogeneizar os conteúdos que são trabalhados nas escolas. Mas por que há esta pressão pela homogeneização? Porque, uma vez feita essa homogeneização, facilita a aplicação de avaliações externas, que são essas avaliações do SAEB, essas avaliações que as escolas participam e que criam um ranqueamento entre escolas e uma classificação de escolas consideradas boas e ruins. Esse tipo de avaliação vai conduzindo os países a adotar estas bases, esses currículos comuns. Porque aí você não, né? Os organismos internacionais podem fazer comparações entre os países. A crítica que o Banco Mundial fazia ao Brasil. Como a gente pode aplicar uma avaliação internacional no Brasil se ele não tem um currículo homogêneo? Uma coisa é trabalhada no norte, outra coisa é no sul, outra coisa no nordeste, e essas coisas são diferentes do que é preconizado a ser trabalhado em outros países do mundo. Então, aqui, alimenta-se dois coelhos com uma cenoura só. Você oferece homogeneidade e também oferece um conteúdo comum a todos, que é o que são as habilidades e competências. As habilidades e competências são um problema gravíssimo do ponto de vista teórico e epistemológico. Como, segundo alguns autores dizem, como você pode tornar passível de transmissão habilidades e competências, se eles não são conteúdos, se eles são parte de questões cognitivas, comportamentais, como as habilidades e competências socioemocionais têm apresentado hoje. Não é? Então, como fazer esse tipo de conteúdo tornar-se passível de avaliações? Como avaliar se uma pessoa é mais participativa ou menos participativa, sem levar em consideração o contexto desta participação e a história desta pessoa? Como objetivar esse tipo de coisa? Mais do que isso, se é que é possível objetivar, qual a finalidade desta objetivação? A finalidade desta objetivação está na formação que a Unesco tem defendido do cidadão do século XXI. Aquela pessoa que seja mais que seja mais receptiva às mudanças, proativa, resiliente, né? Então, vamos lá, a ideia de resiliência, né? A pessoa é levada a imaginar que todos os problemas, do ponto de vista econômico que ela sofre, que ela passa, é problema dela e não da sociedade. Então ela tem que correr, ser resiliente, dar uma volta por cima, abrir um negócio próprio, porque se ela não fizer isso, ela está desempregada.
E se ela está desempregada porque ela quer. Ninguém leva as pessoas a pensarem que não é isso. A reforma do ensino médio e essa ideia de disciplinas que fazem o estudante pensar no seu futuro sem considerar a realidade social que determina esse futuro é puro idealismo. Não depende só de mim o que eu quero para o meu futuro, ainda que seja importante o planejamento do futuro, sem sombra de dúvidas. Concluímos com isso, então, mais uma aula, e desta aula eu gostaria de reforçar a importância de pensarmos a BNCC como um currículo prescrito, pautado em habilidades e competências, que responde ao movimento empresariado brasileiro, mas não só brasileiro, e também mundial, com o objetivo de padronização dos conteúdos, formação de um estudante do século XXI que deva se adaptar às dificuldades impostas pela sociedade e não criticá-las, não se organizar coletivamente para a sua crítica. Tudo bem? Bom, no próximo encontro, nós vamos terminar os conteúdos dessa disciplina, pensando um pouco mais especificamente ainda, e aí pousando sobre as relações que esta base estabelece com os currículos estaduais e municipais. Muito obrigado e espero que vocês tenham aproveitado esta aula. Nos vemos numa próxima. Até breve.